Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão na palavra de Deus e uma oração por você e por sua família. Queridos irmãos, a palavra de Deus para nossa meditação nesse dia está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1 e versículo de número 14, onde diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ao instruir o pastor Timóteo, ele o exorta a se manter firme na fé, a se manter firme na posição a qual ele foi colocado, a qual ele foi separado pela imposição das mãos. O apóstolo Paulo, ele começa na segunda carta fazendo um discurso que nos leva a acreditar que ele estava um pouco ressentido, ele estava um pouco preocupado, por que não dizer um pouco triste com a atitude de algumas pessoas. A palavra de Deus nos mostra que o apóstolo Paulo, ele diz: olha, existem pessoas que desistiram de ser crentes, existem pessoas que desistiram de confiar, que ficaram com medo ou até envergonhados da minha prisão. E ele cita alguns nomes. Fulano estava conosco e agora não está mais. Fulano e fulano ficaram com vergonha da minha prisão e não estão mais. E falando a Timóteo, ele chama Timóteo, a atenção de Timóteo, e ele começa a dizer: olhe, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. E ele diz: olhe, antes participe das aflições, não é, do Evangelho. E começa a falar, irmãos, que Cristo é quem nos revela e nos leva, nos conduz à salvação, não é? Ele chama a atenção de Timóteo, ele diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim você tem ouvido, não é? E guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, tem algo, irmãos, que nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer que nós temos Deus na nossa vida. Não podemos esquecer. O cotidiano, irmãos, nos empurra para longe. Por exemplo, a saudação padrão da minha igreja, eu que sou assembleano, sou da Assembleia de Deus, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, a saudação padrão da minha igreja é a paz do Senhor. Mas você acredita que existem pessoas que não cumprimentam mais, não saúdam mais com a paz do Senhor, porque sentem vergonha, não é, irmãos? Mas não é que a nossa igreja seja uma igreja que pratica iniquidades, que está no mau caminho, muito pelo contrário. Eu costumo dizer, as pessoas dizem que placa de igreja não salva. De fato não salva, mas mostra o caminho. A função da placa é mostrar o caminho. Você vai no trânsito, outro dia eu estava descendo a serra e tinha uma placa anunciando o final da pista, dizendo que tinha que virar à esquerda, que era uma curva perigosa. Ou seja, se você não segue aquela placa, você corre um risco muito grande de perder a própria vida. Placa de igreja também é para isso, é para mostrar o caminho. E eu disse: olha, eu não sei a igreja de vocês, mas a minha ainda mostra o caminho. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção: guarda o bom depósito. É assim, irmão, lembre, não é? O bom depósito é aquele onde está conservado as palavras que nós ouvimos, as palavras que nós lemos segundo a Bíblia Sagrada, os bons costumes, não é, irmãos? As boas práticas que conduzem à presença de Deus, a boa convivência, tudo está descrito na palavra do Senhor. Os requisitos da bênção, as orientações de Deus para o nosso proceder diário. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz: guarda tudo isso num bom depósito. Aí ele diz: pelo Espírito Santo.
Ou seja, irmãos, o Espírito Santo habita em nós e nós sabemos que ele não habita em templo feito por mão de homem. Se o templo é dele, ele é quem adorna, ele é quem molda, não é, irmãos? Ele é quem prepara para ele mesmo morar. Então, queridos, todas essas coisas, conserva o teu coração em Deus. Volte-se para Deus, lembre-se de Deus todos os momentos. Não é, irmão? Isso é interessante. Lembrar de Deus todos os momentos. Lembre que você é de Deus. Pronto, eu sou de Deus. Quando eu for falar, eu sou de Deus. Não é? Quando eu for tomar uma decisão, eu sou de Deus. Quando eu estiver no trânsito, mais tarde, ou em algum momento, que alguém fizer alguma besteira no trânsito, eu não vou meter a buzina e meter o palavrão. Outro dia eu ia no trânsito e eu vi um irmão na frente e fui lá e buzinei, era um obreiro da igreja, sabia que era ele. Buzinei para chamar a atenção do irmão, num gesto de educação, de carinho, de gentileza. E o irmão botou a mão para fora do carro e mandou passar por cima. Eu disse, meu Deus, o irmão está irritado. Aí eu fui lá e buzinei de novo, fiquei tão sem jeito, dei mais um toquezinho na buzina. Aí ele foi, colocou o dedão para fora e estirou o dedo para mim. Eu disse, meu Deus, esse irmão não lembra que ele tem Deus na vida dele. Aí eu acelerei, eu estava com minha esposa, acelerei um pouco o carro e abri o vidro e disse, Pai do Senhor, meu querido. Quando ele viu que era eu, quase mete o carro por cima do meio-fio, quase, não é? Depois eu me pedi perdão, eu disse, querido, é assim, ó, lembre de Deus. Lembre que você é de Deus. Mesmo que eu tivesse feito uma besteira no trânsito e tivesse lhe prejudicado de alguma forma, lhe assustado, mas você não vai responder com palavrão, com atrevimento. Não, lembre de Deus. Não é, irmãos? Alguém lhe maltratou, lembre que você é de Deus. Não é, irmãos? É verdade. Lembre de Deus toda hora, na sua casa. Não é, irmãos? Com a sua família, toda hora. Lembre-se que nós somos de Deus. E se nós lembrarmos isso, pense num lar abençoado. Pense num ambiente agradável, num ambiente onde as pessoas terão prazer de estar, de ir. Que Deus abençoe, queridos, que essas palavras surtam efeito e que todos nós possamos permanecer firmes em Deus. Se nós estivermos firmes em Deus, a nossa família será uma família abençoada para a glória do nosso Deus que nós servimos com tanta alegria. Deus abençoe, queridos, eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresento a Ti, Senhor, cada um dos Teus servos que estão participando comigo desse culto doméstico nesse dia. Abençoa Teu Filho, Senhor, nos ajuda a guardar no bom depósito todas as coisas boas que temos visto e ouvido, Senhor, acerca de Ti, para que não venhamos esquecer e para que tenhamos qualidade verdadeira de vida neste mundo tão hostil, nesse mundo tão cheio, Senhor, de notícias ruins e atitudes que tentam nos afastar de Ti. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós Te pedimos ajuda. Também Te peço pelas famílias, pelos lares. Abençoa Teus servos, Senhor. Se houver necessidade, supre as necessidades. Abençoa aonde os Teus servos estiverem nesse dia. Os que estão no trabalho, os que estão no trânsito, os que estão, ó Deus, caminhando na rua, os que estão em casa, mas aonde tiver um servo Teu, que ali tenha a Tua presença, Senhor, e tenha a Tua bênção. Em nome de Jesus eu Te agradeço e Te louvo por tudo. Amém. Agora, queridos, receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, queridos, um forte abraço a todos e que a alegria do Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento esteja sempre com todos nós. Forte abraço em nome de Jesus.